dizia para as pessoas, né? Não me chamem Noemi, me chamem Mara, porque o Todo-Poderoso me tornou extremamente amarga. Versículo 20, nós vamos ver aqui então qual que era a visão de Noemi a respeito da situação dela. Qual que é o significado do nome Noemi? Agradável, doce, agradável, é isso que significa Noemi. E ela fala assim: olha, não me chamem de Noemi mais, me chamem de Mara. O que significa Mara? O oposto, amarga. Amarga. E ela está falando o quê? Por que ela pede para trocar o nome dela? Porque o Todo-Poderoso tornou o que? A minha vida amarga. Essa era a visão que ela tinha da história. Deus fez com que a minha vida se tornasse ruim, né? Daqui a pouco essa visão dela vai mudar, mas calma, tá bom? A princípio ela estava muito triste com tudo que tinha acontecido, e na visão dela a culpa era toda de Deus. Deus pesou a mão sobre a minha vida e está tornando a minha vida amarga. Mas ela vai continuar mostrando a visão dela distorcida sobre a situação. Versículo 21 diz o quê? Cheia eu parti, essa é a visão dela. Eu parti daqui cheia, ditosa, completa. E agora eu estou voltando vazia, eu estou voltando sem nada. Por que vocês iam me chamar de uma pessoa agradável, né? Deus está acabando com a minha vida. É isso que ela está dizendo aqui para as pessoas. Agora, acho interessante a visão dela, né? Do ponto de vista dela, ela partiu de Belém. Por que eles partiram de Belém? Porque estava faltando o quê? Comida, né? Exatamente. E aí ela realmente, ela parte com a família dela, mas quando ela volta sem a família dela, não é verdade? Só que quando ela volta, ela está levando algumas coisas com ela. Ela não está voltando do jeito que ela falou aqui. O Senhor me trouxe de volta como na visão dela? Versículo 21. De mãos vazias, pobre. Na visão dela, então, ela havia partido rica e ela voltou pobre. Mas se a gente olhar, então, capítulo 1, a gente vai ver que ela saiu de lá pobre e estava voltando num período de fartura. Porque é isso que vai falar no fim desse capítulo. Que elas chegam lá em Belém no período onde eles estavam começando a colher os grãos, tá? Então, na visão dela, Deus tinha atrapalhado a vida dela. Só que ela estava voltando para casa, não totalmente assim, vazia como ela estava falando. Porque ela, primeiro, ela estava voltando sozinha. Ela estava voltando com quem? Com Ruth. Segundo, ela estava numa terra desconhecida. Onde é que ela estava no momento que ela diz essa frase? Já estava na cidade dela, de volta. Durante 120 quilômetros, Deus protegeu as duas mulheres na estrada. Nada de mal aconteceu com elas. Então, ela estava totalmente sozinha? Ela estava totalmente vazia? Ou Deus continuou abençoando e protegendo elas na estrada? Deus deu uma companheira para ela que ela não esperava ter, que era uma jovem que queria segui-la e ajudá-la na vida. Porque Ruth toma essa decisão. E por fim, versículo 22. Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora. Então ela não estava voltando sozinha, né? Ela não estava voltando vazia. A Moabita. E chegaram a Belém no princípio da colheita da cevada. Então aqui a gente consegue perceber que no momento aí de dificuldade, a Noemi ela está pondo toda a culpa em
Deus. Ela está colocando o foco dos problemas da vida dela em Deus. Ela não consegue perceber que ela não estava totalmente vazia, ela não estava totalmente sozinha. Fala, Lud. Quando nós vimos o capítulo 1, você observou que quando chegou lá a família, o marido morreu, daí teve 10 anos de casamento com o ministério, daí 10 filhos, e daí teve que voltar novamente para a sua terra. Quando foi apresentado o capítulo 1, a Câmara disse que eles estavam sofrendo consequências de terem rompido o seguinte mandamento de Deus, de ter contato com amigas. Em vista disso, a decisão da Bíblia seria correta, de que Deus estava preso no sofrimento? Concordo que estaria correto, mas quem tomou a decisão errada? Foi Deus ou foi Elimeleque? Sim, mas ela poderia ter olhado, olha, a decisão errada do meu marido. Quem tornou a nossa vida amarga antes de ter sido Deus foi a decisão errada do meu marido. Quem fez com que a nossa família se tornasse uma desgraça foi a decisão errada do meu marido. Eu concordo plenamente, tanto que eu não estou dizendo aqui nem que ela voltou totalmente cheia, porque ela perdeu muita coisa. Ela perdeu o marido, perdeu os filhos, ela estava vazia de muitas coisas, só que ela não estava conseguindo ver as bênçãos de Deus sobre a vida dela. Porque por mais que ela tivesse perdido o marido, tivesse perdido os filhos, ela ainda tinha Deus protegendo ela ao longo de todo aquele trecho perigoso. Ela tinha uma jovem que queria acompanhá-la e protegê-la, e ela chega na cidade dela no momento onde ia ter comida para ela comer. Ela não ia ser miserável, nem precisava se prostituir, nada disso, né? Então, de fato, ela perdeu muita coisa, e provavelmente foi Deus pesando a mão sobre a família dela, sim. Só que o foco dela está só em Deus. E a raiva dela está sobre Deus e não sobre a decisão errada do marido dela. Não sobre, olha, a decisão do meu marido tornou a nossa vida amarga. Ela está falando, Deus tornou a minha vida amarga. Deus, ele estava sendo bom. Sabe por quê? Porque Deus, ele fez um pacto com o povo. Se vocês me obedecerem, eu os abençoarei. Aliança mosaica. Se vocês me desobedecerem, eu tornarei a vida de vocês pesada. Então, se ele estava tornando a vida dela pesada, ele estava sendo bom, porque ele estava cumprindo a aliança, né? Então a visão dela sobre a aliança com Deus estava errada, porque se tem alguém culpado pelas desgraças da vida dela, em última instância, era o Elimeleque, né? Deus, ele só estava sendo bom e cumprindo o que ele prometeu, que ele ia tornar a vida deles pesada se eles não cumprissem a aliança, né? A questão principal era o foco dela, estava sobre Deus sendo mal e não sobre o marido dela tomando uma decisão errada e Deus agindo com justiça como ele havia prometido, né? Na verdade, Deus não estava sendo mal, ele estava sendo justo. E na visão dela, Deus estava sendo mal. A nossa tendência muitas vezes é isso também, né? Quando Deus pesa a mão sobre a nossa vida por algum pecado, a gente pensa, Deus é mal. Na verdade, a gente esquece que Deus pesa a mão para tentar o quê? Nos restaurar, né? Ele sempre disciplinou todos os filhos a quem ele o quê? Que ele ama, né? O modo dele cuidar dos filhos dele muitas vezes é chegando ao extremo de ter que discipliná-los porque são muito obstinados, né, em seus erros. Então ele não é mau porque ele permite que coisas ruins aconteçam sobre a nossa vida. Pelo contrário, ele está sendo justo. Ele disse que ia fazer isso se o povo desobedecesse ele, né? E Ruth, ao invés de falar, olha, a decisão errada, a minha decisão errada, a decisão errada do meu marido tornou a nossa vida amarga. Deus está cumprindo as promessas dele. Não. Deus tornou a nossa vida amarga, né? A culpa do nosso sofrimento é de Deus, quando na verdade a culpa do sofrimento era da decisão errada de Elimeleque, de não confiar em Deus, né? Pastor. Sabe que é interessante, o sofrimento ele produz isso na gente, né? E se a gente consegue fazer uma leitura acurada do que está acontecendo, do que aconteceu. E a Noemi, ela demonstra isso claramente, né? Até a gente vai ver no capítulo 2, como o fato dela ter uma jovem ao lado dela se tornou um elemento da graça de Deus. Porque as mulheres idosas não conseguiam colher muito. E Deus então coloca ali para ela uma força de trabalho que poderia trazer alimento para ela. Mas ela não cita Ruth quando ela vai fazer o balanço da vida dela. E nisso que você falou também, eu fico pensando muito na minha vida, no sentido de que às vezes a gente
ainda estavam vivos. E eles poderiam estar participando dessa plantação. E se eles plantassem, eles não teriam direito só das beiradas, eles teriam direito da plantação, mesmo que eles fossem comigo. Né? Então, assim, você vê, Deus ele deu a disciplina. Se os caras estivessem lá, eles iriam plantar, e também o fato das mulheres estarem estéreis era fruto também da desobediência da aliança. Deus falou isso, ó, sua terra não vai dar, suas mulheres não vão ter filho, não vai ter coisa triunfal, né? Não vai dar uva, né? Não vai ter vinho. Então, assim, seria legal dela fazer esse balanço, né? Olha, a gente errou por causa do nosso erro, Deus pesou a mão sobre nós, e se a gente tivesse obedecido nessa época do ano, eu não estaria vazio, porque meus filhos poderiam estar aqui e eu teria uma colheita aqui para fazer. Então é interessante ter essa análise mais apurada do que a gente está fazendo agora. Joia. E ela também, como eu estou colocando para os irmãos, ela não estava totalmente vazia, né? Nem isso da graça de Deus sobre a vida dela, ela não estava conseguindo perceber, né? Deus ali protegendo ela numa viagem perigosa, dando para ela uma jovem que queria abençoar a vida dela, queria estar com ela, ajudá-la, porque do Ruth ela toma essa decisão, né? E também ela chega justamente nesse período onde as pessoas iam se beneficiar do trabalho delas, que foi a plantação, né? E ela chega ali para se beneficiar do trabalho de outras pessoas. Então a visão dela em meio ao sofrimento era uma visão distorcida da realidade. A culpa não era de Deus, a culpa era de uma decisão errada do marido dela. Em última instância, Deus estava sendo justo, porque ele realmente executou o que ele falou, fez com que eles passassem necessidade, não deu filhos para as noras delas, né? Mas ali era a justiça dele, não a desgraça dele, né? E ela está falando: Deus desgraçou a minha vida, e não Deus executou a sua justiça, né, sobre a minha vida. Fala, Rod. E ele proporcionou tudo isso para ela. Ela com a visão errada, ele conduziu o caminho de volta, promoveu alguém que pudesse ajudá-la e até restaurar a viagem da família dela. E ela não merecia nada disso, ela merecia o marido e o que tiver. Ela só vai perceber isso mais pra frente, né? Cenas dos próximos capítulos. Desculpa, tá, Eude? Perdão. O Eude ficou bravo comigo, porque ele falou: eu achava que Noemi era uma mulher exemplar. Que absurdo você falar que ela não tinha fé em Deus. Mas ela vai mudar, Eude, vai mudar. Você também, assim como Eude, tinha uma visão um pouquinho errada sobre a realidade de Noemi. Calme, fique calmo. A novela da vida real aqui ainda não acabou. Ruth capítulo 2. Abra a sua Bíblia lá, por favor. Esse capítulo 2 de Ruth, já vou colocar aqui para vocês o que a gente vai aprender, para ficar mais fácil de vocês irem observando ao longo da leitura do texto, tá bom? A soberania de Deus e a bondade de Deus vão oferecer as circunstâncias onde a Noemi e a Ruth vão encontrar apoio e vão encontrar sustento por meio do ato de fé de Ruth, não de Noemi. Noemi vai ficar passiva o tempo todo. Quem vai à luta e quem vai buscar ali a graça de Deus, se beneficiar da graça de Deus, é Ruth, tá bom? Então, tanto a soberania de Deus quanto a bondade de Deus, elas vão ficar nítidas nesse segundo capítulo aqui, tá? Como? De dois meios. Primeiro, Deus vai usar uma provisão legal, Ele vai usar a lei, Pentateuco, e também vai usar um fazendeiro misericordioso para prover as necessidades das duas. Então Ele vai usar tanto a lei quanto um fazendeiro, que daqui a pouco a gente já vai ver quem é esse fazendeiro. Não digam que é Boaz ainda, que é surpresa. E depois nós vamos ver que a abundante provisão de Deus, porque vai ser além do que elas realmente mereciam e necessitavam, e era o ideal, a abundante provisão de Deus por meio da misericórdia, né, da bondade de Boaz,
e do trabalho de Ruth vão começar a motivar Noemi para voltar a crer em Deus e para entender o relacionamento dela com Deus no fim do capítulo, tá bom? Então, começando aí o capítulo 2, vamos ver um pouquinho como que Deus vai usar da lei e como que Deus vai usar um homem bom para abençoar essas duas mulheres por meio do trabalho de Ruth, tá? Versículo 1 do capítulo 2. Tinha Noemi um parente do marido. Perceba que aqui há uma cena paralela da história, né? Elas não estão aqui, mas o escritor da história, aquele que está recontando a história para o povo de Israel e também para nós, ele vai aqui colocar um apêndice aqui, olha. Tinha um homem, parente do marido dela. Ele era rico e influente. Em algumas versões vai falar que ele era um homem de quê? De muitos bens. Mas na verdade ele era rico, ele tinha dinheiro e ele era valoroso. Ele era um homem de valor. Não valor financeiro, porque duas vezes é dito que ele tinha valor. Ele era valoroso e ele tinha valor. Ele era valoroso e ele tinha dinheiro. É isso que o texto está dizendo. Pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Então, o capítulo 2 ele já começa mostrando um personagem que até então não havia aparecido, que daqui a pouco vai se tornar um dos personagens principais também desse texto, e ele vai ser apresentado como um homem poderoso, mas principalmente como um homem valoroso, tá? Não é uma questão apenas dele ser um homem valoroso de dinheiro, porque de fato a gente vai ver, ele era um homem rico, mas ele era um homem de caráter. Ele era um homem diferente dos homens do seu contexto. O contexto dele era um contexto do quê? Lembra? Do livro de quê? Juízes. Onde os homens faziam o que eles achavam que era o quê? Mais certo aos seus próprios olhos. Todos os homens viviam fazendo o que era certo aos seus próprios olhos. Lembra, o livro de Ruth, ele está dentro do período de Juízes, desse período onde os homens faziam o que achavam que era o melhor para si. E do nada, em um versículo, nós encontramos um homem que era diferente dos demais. Não, provavelmente ele não era o único, provavelmente mesmo dentro desse período havia homens fiéis a Deus, mas era a grande minoria. Desculpa eu falar desse modo tão contraditório, mas era a minoria, tá? E Boaz é um desses. Boaz é um dos únicos que aparecem aqui nesse período, cuja Bíblia denomina ele como um homem valoroso. No meio desse contexto onde ninguém queria saber de Deus, havia um cara ali diferente dos demais. Bom, esse personagem então vai aparecer. Versículo 2. Ruth, agora volta a cena para as mulheres, para Ruth e Noemi. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas, ou vou respigar no campo daquele que me permitir. E Noemi respondeu: vá, minha filha. Aqui a gente começa a ver a provisão legal de Deus funcionando. O que significava isso então? Eu vou recolher espigas no campo daquele que me favorecer. Abra por favor a sua Bíblia em Levítico capítulo 19. Levítico capítulo 19. Versículos 9 e 10. Alguém com uma voz normal de ser humano, leia por favor para a gente bem alto. Qualquer pessoa, significa qualquer pessoa. Quando também cegares a mestre da tua terra, quando no teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua mesa. Versículo 9 e 10, né? Não retificarás a tua vinha, nem colherás os barros caídos da tua vinha. Deixá-los ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então aqui havia uma provisão legal de Deus para com os escravos, para com os pobres,
que dizia o quê? Quando você for recolher o fruto que a sua plantação der, não é para você se preocupar, não é para você pegar tudo que está até nas beiradas. Primeiro, qual que era a questão das beiradas, das plantações? Onde as pessoas passavam, onde os cavalos barravam, onde as crianças catavam um pouco de pedra, tacavam pedra na árvore, onde a criançada subia na árvore. Ali é onde a plantação ela não era a melhor, onde as árvores não davam os melhores frutos. Não é para você ser egoísta e querer pegar aqueles também. Pega do resto do pomar. Aquilo que está no canto você vai deixar, porque aquilo ali é para aquelas pessoas que precisarem. E o que cair no chão e sobrar da sua plantação, não é para você pegar o que está no chão. O que cai no chão é para aqueles que não têm sustento próprio, é para os pobres, para os escravos. E Deuteronômio, capítulo 24, vai explicar um pouco melhor isso. Abra sua Bíblia lá, por favor. Deuteronômio, capítulo 24, versículos 19 até 21. Outra pessoa lendo, por favor. Quando no teu tempo fizeres a tua cega e esqueceres o molho no campo, não voltarás para tomar. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor, teu Deus, te abençoe em todas as obras das tuas mãos. Quando bateres a tua oliveira, não voltarás para colher o fruto dos ramos, para o estrangeiro, para os órfãos e para a viúva será. Obrigado. Então ele está falando o quê? Para quem que era aquela comida que sobrou? Para o órfão, para a viúva e para o estrangeiro. Noemi e Ruth se enquadravam nesses quesitos aqui. Nós temos então uma viúva, na verdade 2 viúvas, e uma delas era ainda o quê? Estrangeira. Então aquele amontoado de plantação, de frutas ou de legumes que você esqueceu lá no canto, não volta no outro dia buscar. Aquilo lá é para o pobre, para a viúva, para o órfão ou para a mulher estrangeira. Isso aqui é uma provisão legal. Deus está legalmente deixando uma lei que dizia: você tem que deixar um pouco de comida para essas pessoas que não tem como sobreviver, o órfão, a viúva e a pessoa estrangeira. Então aqui Deus está deixando uma lei para abençoar todas as viúvas de Israel, todos os órfãos de Israel, todos os estrangeiros que porventura estivessem em Israel. Ruth, ela vira para sua sogra no versículo 2 e diz o quê? Me deixe ir recolher espigas no campo daquele que me permitir. Como é que Ruth sabia sobre essa lei? Como é que Ruth sabia que ela tinha direito de ir no campo pegar comida que caísse no chão? Provavelmente ela tinha contato com a lei de Israel? Provavelmente nada, com certeza ela tinha contato com a lei de Israel. Como que ela ia saber que ela tinha autorização legal para ir lá pegar a comida que estivesse no chão de algum fazendeiro que permitisse ela entrar nas terras dele? Ela sabia disso porque ela era uma pessoa que se interessava pelo Deus de Israel. Ela conhecia o Deus de Israel. Ela conhecia as leis de Deus. Quando ela toma a decisão de seguir a Deus, provavelmente ela já devia até ter ouvido falar muito sobre Deus pelo marido lá pecador dela. E também quando ela volta, provavelmente quando ela chegou em Belém, não tem como a gente precisar quando ela fica sabendo dessa lei, mas a questão é, não foi Noemi que falou para Ruth: olha, nós temos uma autorização legal para ir no campo pegar comida. Quem sabia dessa autorização legal era a estrangeira, era a mulher gentia, que não era judia, mas ela sabia sobre essa lei. Se ela sabia sobre essa lei, provavelmente ela sabia muito mais sobre Deus. E a decisão dela, então, do versículo 16 e 17 do capítulo 1, não foi uma decisão assim ao vento. Eu vou seguir você e vou seguir seu Deus. Ela já sabia muito sobre esse Deus. Provavelmente ela já conhecia muito a respeito do Deus de Elimeleque e da sua família. E ela toma uma decisão racional ali.
Eu quero seguir você e quero seguir o seu Deus. Seguir o seu Deus faz sentido. E ela então demonstra o quê? Fé. Porque se Deus deixou ali uma lei dizendo que ia abençoar o povo por meio daquela lei, Ruth, ela demonstra a fé em Deus. Olha, eu vou fazer o que Deus deixou para eu fazer. Se o que cabe a mim é ir no campo, pegar as espigas que estão no chão, eu vou fazer isso. Agora, a gente tem que lembrar que eles estavam vivendo num contexto onde cada um estava fazendo o que era certo aos seus próprios olhos. A probabilidade dela chegar num campo e não deixar ela colher espigas era muito grande. A probabilidade dela chegar num campo e ser maltratada e se tornar escrava do dono do campo, porque o dono do campo não estava nem aí para a lei de Deus, era muito grande. A probabilidade dela chegar num campo para colher espigas e ser estuprada era muito grande. É por isso que eu estou dizendo para os irmãos que ela demonstra uma atitude de fé. Ela fala, olha, se Deus falou que vai sustentar a gente por meio dessa lei, eu confio nele. E eu vou lá e eu vou fazer o que Deus está falando na lei dele. Eu vou pegar espigas do chão. Então a Ruth aqui, ela não está simplesmente tomando uma decisão, eu vou ali na esquina pegar uma planta. As plantações ficavam fora da cidade. Elas ficavam nas montanhas, nos campos afastados do limite da cidade. O que acontecia ali, numa época onde cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos, era muito contrário do que deveria acontecer de acordo com Deus, tá bom? Mulheres ou homens mesmo que iam lá, pobres, pegar espigas, eram tornados escravos. Mulheres eram estupradas. Chegavam lá, recolhiam as espigas do chão, e aí o dono do terreno falava, agora devolve tudo para mim. E a pessoa trabalhou de graça e ia embora sem comida. Então Ruth, ela está demonstrando aqui fé em Deus. Se existe essa lei, eu vou acreditar nesse Deus, eu vou obedecer essa lei. Tá? Pode falar. Você vai mexer malhando onde era o estava malhando trigo ali, né? Porque havia essa possibilidade também de bem, eu imagino, era fora do número da cidade, estava bem retirado. Muito perigoso, era um contexto perigoso, tá? Não era uma coisa simples, eu vou aqui no centro da praça pegar comida, não era isso. Eu vou sair dos limites da cidade, vou sozinha no meio do mato, lá onde tem as plantações, e vou lá buscar comida para a gente, tá? Provavelmente, o que Boaz aqui, que a gente vai ver, né, que ela vai cair no terreno dele, provavelmente o que eles plantavam deve ser cevada, né, ou trigo ou cevada, mas provavelmente cevada, que é usado também para fazer farinha, né? Hoje em dia se usa muito para fazer o malte, né, para fazer cerveja com a cevada. Mas há mais de 1000 anos atrás a cevada ela era usada para fazer farinha, tá bom? Então aqui nós temos aqui alguns grãos, né, mostrando aí como que eles colhiam esses grãos, né? Aqui algumas mulheres hoje respigando. O que essas mulheres estão fazendo aqui no chão? Elas estão pegando o que sobrou de bom no chão. Olha, essa daqui tá boa, eu vou pegar. Essa daqui tá boa, eu vou pegar. Essa daqui ainda dá para aproveitar um pouco desses grãos. Então elas, o respigar, o colher as espigas do chão, era isso aí, tá bom? Um desenho mais ou menos ali no fundo, os homens pegando as plantas, né? Colhendo as plantas, colhendo a cevada, e o que sobrou, o que ficou no chão, essas pessoas, então, as viúvas, os órfãos e as mulheres podiam pegar para eles se alimentarem disso. Dessa sementinha depois eles faziam virar farinha, tá? Então eles amontoavam tudo isso, o que ficava, o que sobrava no chão. Versículo 3. Então ela foi, Ruth foi, e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. E por acaso entrou justamente na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era da família do clã de Elimeleque. Aqui por acaso para ela, né? O que o texto está querendo dizer e deixar claro é que ela não foi no campo de Boaz pré-determinada a entrar no campo dele. Até esse momento ela nem sabia quem ele era. E por ocasião ela entrou nesse campo para pegar ali o que tivesse no chão para ela comer. E por ocasião, por acaso, para ela,
ela entrou nesse campo. Agora a gente sabe que, olhando a história do ponto de vista de Deus, a gente sabe que não foi por acaso, né? Que ela caiu dentro justamente da parte da plantação que pertencia a Boaz. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros, dizendo: o Senhor esteja com vocês. E eles responderam: o Senhor te abençoe. Boaz chegou de Belém, isso significa que ele saiu da cidade e foi até a plantação ali da cevada, foi até a plantação ali da cevada, a plantação do que fosse que eles estavam colhendo para ele, no campo dele. Ele era dono daquela parte, daquelas terras, a plantação então estava sendo colhida nas terras dele. Ele era o homem rico ali que estava pegando todo o produto para ele com os seus trabalhadores lá. Ele sai da cidade e vai até onde estava a plantação. Quando ele chega lá, ele vira para os trabalhadores dele e diz o quê? O Senhor esteja com vocês. E eles respondem: o Senhor te abençoe. Essa saudação aqui de Boaz, esse oi aqui de Boaz, ele não era um oi normal, tá bom? Não era o Deus abençoe vocês. Isso não era uma coisa que estava acontecendo normalmente nesse contexto, porque o livro está se passando em que contexto? Juízes. E o que os homens faziam no contexto de Juízes? O que era certo aos seus próprios olhos. Ninguém obedecia a Deus. Pelo contrário, a nação de Israel, em vários momentos, ela vai se deixando contaminar pelos deuses pagãos. Mas aqui a gente já começa a ver um pouco da diferença de Boaz. Esse homem que no versículo 1 é retratado como um homem rico, mas também valoroso. Ele chega e dá uma saudação para os trabalhadores dele, falando sobre Deus. Olha, que Deus abençoe vocês. E os trabalhadores dele respondem: olha, Deus abençoe o Senhor. Esse homem aqui, num contexto onde ninguém queria saber de Deus, ele estava lembrando de Deus, ele estava falando sobre Deus para os seus trabalhadores. Aqui a gente não precisa pensar que ele estava evangelizando, nada disso, não é isso, tá? Porque todos eles conheciam a Deus. A questão é quem lembrava de Deus, quem pensava em Deus, quem buscava a bênção de Deus. Boaz era um desses. Olha, meu desejo é que o nosso Deus abençoe vocês. Opa, é verdade, a gente tem um Deus, né? É verdade, opa, abençoe o Senhor também aí, né? Boaz, versículo 5, perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? De quem é aquela moça? Porque ela é nova aqui, eu não conheço ela. Ela é escrava de alguém? Algum dos meus trabalhadores ganhou uma escrava nova? Quem que é aquela moça ali? Eu não conheço ela. O capataz respondeu: é a moabita que voltou de Moabe com Noemi. A resposta dele foi essa: é a mulher moabita lá que voltou de Moabe com Noemi. Quando o chefe lá dos trabalhadores, né, da plantação de Boaz diz isso, significa que todo mundo, todo o povoado de Belém já estava sabendo da história. Veio a Noemi, voltou e chegou aquela moça lá, trouxe aquela moça, decidiu vir com ela. Então a resposta deles é assim: essa é a moça lá que chegou com Noemi. Todo mundo já sabia dessa moça que voltou com a sogra dela, sem precisar ter voltado. Olha o que o capataz vai dizer ainda para Boaz: ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está de pé até agora, só se sentou um pouquinho no abrigo. O que o capataz aqui está dizendo é que o pedido de Ruth foi além do combinado pela lei. A provisão da lei era o seguinte: o que ficar no chão você pega, o que tiver no canto da plantação você pega, e se o dono do campo esquecer ali um feixe de trigo ou um punhado de azeitona ali, aí você pega. Mas ela chega para ele e fala: será que eu posso pegar o que ficar ali caído perto dos feixes? Porque era assim: você pegava um monte desses grãozinhos, aí você amarrava vários e você jogava no canto.
Nesse processo de você amarrar vários e jogar num canto, alguns acontecia o quê? Caía no chão. Mas ali Deus não disse que podia pegar. Ele falou, ó, pega o que está lá na plantação. E ela vai falar, olha, será que eu posso pegar aqueles que estão caídos ali também no chão? Ela faz esse pedido para o capataz. Provavelmente devia ter muita gente pegando comida lá. Devia estar bem escassa, porque a plantação ela começou a dar, né? O fruto começou a dar fazia pouco tempo. Elas chegaram no início da fase da colheita. Então a colheita estava começando. Todo mundo estava então querendo pegar comida para sobreviver e para vender. Boaz então olha para aquela moça e alguma coisa chama a atenção dele. Quem é aquela moça trabalhando ali? Boaz vai encorajar a Ruth agora. Oi. Ela era uma menina trabalhadora, né? Ela trabalhou direto, ela ficou um pouquinho ali na sombra, mas ela tá. Isso também chamou a atenção do pessoal, né? Tem uma estrangeira aí que está trabalhando com a raça, não tem os outros trabalhadores. Sim. Versículo 17 vai deixar isso muito claro para a gente. O quão essa menina era esforçada. Menina que eu digo porque ela tinha quase a idade da minha esposa. Ela era uma jovem, né, amor? Uma jovem, uma menina, uma criança, né? Disse então Boaz a Ruth, ele chamou ela. Ouça bem, minha filha, não vá colher em outra lavoura, nem se afaste daqui. Fique junto com as minhas servas. Provavelmente Boaz, ele deve ser primo de Elimeleque, talvez até irmão de Elimeleque, porque as famílias eram grandes, né? Muitos irmãos, muitos primos, né? Ele era da mesma família que Elimeleque. E ele vai aqui já mostrar um pouquinho como era o contexto da época deles ali, né? Olha, não sai daqui, fica aqui. Fica aqui no meu campo, trabalha junto com as minhas empregadas, fica perto delas. Preste atenção ao versículo 9, onde os homens estão ceifando, e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Então aqui ele já está deixando claro isso, olha, fica sossegada que os meus empregados não vão abusar de você, não vão tocar em você, não vão molestar você. Fica aqui, que aqui eu posso te proteger. No campo do vizinho eu já não garanto, filho. Então, ó, fica aqui. Perceba de novo a bondade desse camarada, né? Está querendo proteger ali a menina. Quando você tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encherem. Mais uma vez a gente vê como esse cara ele era valoroso, ele era um homem de caráter. Porque lá na provisão legal, lá na lei, Levítico 19, Deuteronômio 24, fala que o quê? Que a viúva, que os órfãos e os estrangeiros podiam lá pegar comida do chão. Não está falando que eles podiam almoçar junto com os funcionários, não está falando que eles podiam beber a água dos funcionários, eles que se virem, eles que tragam a sua água. Não há uma provisão legal para isso. Aqui Boaz ele está indo além da lei. Ele está excedendo a lei. Ele está falando, olha, se você tiver sede, você pode beber água aqui dos meus funcionários. Ele está protegendo a menina, ele está cuidando bem dela. Mas daqui a pouco eu quero ler com os irmãos, eu quero que os irmãos entendam que Boaz ele não está transparecendo aqui um interesse nela. Um interesse tipo, eu quero me casar com você. Não é isso. Mesmo porque Boaz devia ter provavelmente os seus 60 anos. Entre 55 e 60 anos. Esse era Boaz. Ele era o dono do campo, ele já era um homem mais velho. E ele chama ela como? Minha filha. Não está sendo bonzinho, ele reconhece, olha, você é jovem. Quem chama ela de minha filha? Noemi. Noemi, que era já sogra dela. Chama ela, olha, minha filha. E ele vira para ela e fala, olha, minha filha, fica aqui. Então ele era um homem mais velho. O interesse dele a gente já vai ver qual que era. Por que ele estava sendo bom com ela? Não é porque ele queria casar com ela, não é isso. Daqui a pouco a gente vai ver por quê. Então ele vai exceder a lei. Versículo 10. Ela então se inclinou e prostrada em terra exclamou:
porque eu achei favor a seus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo, sendo eu uma estrangeira. Por que o Senhor está sendo bom comigo? Por que o Senhor está me abençoando tanto? Ela reconhece isso. E aqui há um paralelo, né, da atitude dela com a atitude de Noemi. Porque Noemi, olhando para a vida dela, ela só via o quê? A desgraça da vida dela. Perdi meu marido, perdi meus filhos, Deus tornou minha vida pesada. Agora, Ruth também tinha perdido o marido. Ruth também não tinha filho. E ela reconhece, por que o Senhor está me abençoando? Eu sou uma estrangeira. Perceba a visão de vida que elas tinham, a diferença de uma para outra. Uma só via desgraça, e a outra já estava reconhecendo, olha, o Senhor está sendo muito bom comigo. A lei não diz que é para eu tomar sua água. A lei não diz que é para o Senhor me proteger de ser estuprada. Por que o Senhor está sendo tão bom comigo? O Senhor, versículo 12, Ruth falando, o seu Deus lhe retribua o que você está fazendo, que você seja ricamente... Oi? Perdão. Boaz então vai responder para ela, perdão. Contaram-me, ela faz uma pergunta para ele, né? Por que você está sendo bom comigo? Por que você está me abençoando tanto? Versículo 11, Boaz responde, ele vai falar agora, qual que era o interesse dele. Contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o marido. Me contaram como você deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia. O Senhor lhe retribua o que você tem feito. Perdão, foi Boaz que disse isso para Ruth. Que você seja ricamente recompensado pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar o quê? Refúgio. Então ele está falando, por que eu estou abençoando você? Porque você veio buscar refúgio no nosso Deus. Você deixou tudo que você tinha para se refugiar com o nosso Deus. Ele não está falando aqui porque você é bonita. Ele não está dizendo porque eu posso casar com você. Ele está dizendo porque você buscou o nosso Deus. Você deixou tudo que você tinha para buscar o nosso Deus. É por isso que eu quero proteger e abençoar você, menina. Porque a sua decisão foi muito sábia. O que ele está dizendo aqui é que o interesse dele era justamente o interesse na fé dela. A fé dela era a mesma fé dele. O Deus em quem você confia, em quem você passou a confiar, é o meu Deus, menino. O Deus em quem você busca refúgio é o meu Deus. É por isso que eu estou te abençoando. Porque você busca o meu Deus. O meu Deus me abençoa, eu quero te abençoar. Esse era o interesse de Boaz em Ruth. Do Senhor Boaz. Versículo 13. E disse ela, continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou a sua serva, e eu sequer sou como uma de suas servas. O Senhor me abençoou muito, o Senhor me favoreceu, o Senhor me deu um ânimo que eu não estava esperando. É isso que ela está dizendo. E eu nem merecia, você está me abençoando tanto, e eu não esperava isso. Eu não imaginava que isso fosse acontecer. Oi. Legal também que no versículo 12, a forma como ele fala é uma forma de bênção, né? Ele abençoa ela. Sim, é verdade. Faz um voto, né, positivo nesse sentido. Que o Senhor retribua. Legal isso também dele. Olha, eu vi que você fez por Deus, mas que Deus te abençoou. E é legal que ele vai ser abençoado pela bênção que ele está dando para ela. Sim. E ele vai ser também a resposta desse pedido, né? Ele fala que o Senhor te abençoe. Ele vai ser usado para abençoar mais ainda, né? Mais ainda. Ela disse então, versículo 13: continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou a sua serva, e eu sequer sou como uma de suas servas. Boaz então, vendo ali a resposta dela, porque até aqui então, ele vai lá, ele não conhecia ela e fala, olha filha, fica aqui, pega comida aqui, bebe água dos meus funcionários aqui.
E aí ela vira e fala: por que você está me abençoando? Ela não tinha dito nada para ele ainda. Ela só fala isso: por que o Senhor está me abençoando tanto? E ele responde: porque você buscou refúgio no nosso Deus, e eu quero que o meu Deus te abençoe. E ela então diz o que no fim? Olha, o Senhor alegrou meu coração, muito obrigado. O Senhor trouxe um novo ânimo na minha vida. E eu nem sou tua empregada, muito obrigado pelo que o Senhor está fazendo. Essa resposta dela é a primeira coisa que ela está expressando para ele, é a primeira vez que ela está realmente falando algo para ele. E essa resposta dela então vai fazer com que ele queira continuar abençoando ela ainda mais. Versículo 14: na hora do almoço, na hora da refeição, Boaz disse para ela: vem aqui, pega um pedaço de pão e molhe no vinho, ou no vinagre, né? Quando ela se juntou aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados, e ela comeu até ficar satisfeita, e ainda sobrou. Versículo 14, Boaz vai mais uma vez exceder em bondade com ela. Ele vai chamar ela e falar: agora vem aqui almoçar, a gente vai almoçar. Não estava na lei isso. Não estava dizendo que ele tinha que dar comida para ela. E ele falou: vem cá, pode comer com a gente aqui, tem comida para todos os meus empregados, para todos os meus servos. Como você mesmo disse, você não é minha serva, mas pode vir aqui, come com a gente. E deu tanta comida para ela comer que até o quê? Sobrou. Quando ela se levantou para voltar a trabalhar, Boaz deu estas ordens aos seus servos: mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. O que ela tinha pedido lá no versículo 7? Para o empregado: será que eu posso pegar o que cair lá entre os feixes? E o empregado não tinha respondido para ela, ele só colocou isso para Boaz. Ela pediu para pegar o que cair lá no chão. E aí ele chama os empregados e fala: deixa ela pegar o que cair entre os feixes. Agora uma coisa interessante aqui do versículo 15. Ela se levantou para recolher, ela levantou para voltar a trabalhar, mas os empregados continuaram ali na mesa ali, com o patrão comendo. Aí ele chama eles e fala: deixa ela pegar lá entre os feixes. Ela se levantou antes que todo mundo e voltou a trabalhar. Os empregados ainda estavam ali perto de Boaz. Perceba de novo aí, como o pastor já citou, a diligência dela, o esforço, como essa mulher era esforçada. Olha, eu preciso continuar trabalhando, já comi, obrigado. E ele vai continuar então: Boaz, pelo contrário, quando vocês estiverem colhendo, além de deixar ela pegar o que cair entre os feixes, que não está na lei, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem cair, para que ela as recolha e não a impeça. Mais ou menos assim, isso aqui não é cevada, tá? Isso aqui é trigo. Mas eles amontoavam em molhos, em feixes, amarravam isso. E aqui no chão, alguns palitinhos caíam, alguns grãos ali caíam. Aí, esses eram os molhos, Eles colocavam, amontoavam, colocavam junto. E aí no chão ali em volta caíam mais alguns trigos, E ela pede: posso pegar o que caiu ali? Não estava na lei isso. Aquilo era do dono. E ele fala: deixa ela pegar o que caiu ali. E mais do que isso, tira um pouco ainda e joga no chão para ela pegar esses também. Ela não precisa saber que eu estou abençoando ela, mas tira ali e deixa ela. Boaz é usado por Deus para abençoar Noemi e Ruth. Agora, por que ele abençoa tanto Ruth? Porque, primeiro, ela confiava no mesmo Deus que ele. E segundo, ele está vendo como essa mulher é esforçada e trabalhadora. Não a impeça. Então nós já vimos aí, dos versículos 1 até o versículo 16, que Deus usou a lei, Levítico 19, Deuteronômio 24, e usou Boaz para abençoar Ruth e Noemi, tá? Graças ao trabalho de Ruth também. E agora, do versículo 17 até o 23, a gente vai ver que Deus, toda essa provisão de Deus, tudo que Ruth vai conseguir colher e levar para casa, vai ser usado por Deus para começar a reanimar a fé então de Noemi. Melhor assim, Eude?
Beleza. Então ele vai começar a reanimar a fé de Noemi por meio da provisão dele, tá? Então vamos ver agora a segunda parte aí. Como que Deus vai começar a reanimar a senhora Noemi. Versículo 17. E assim Ruth colheu na lavoura até quando? Até o fim da tarde, até entardecer. Ele está falando, lembra lá no versículo 6? Que horas que ela começou a colher? Bem cedo de manhã. Bem cedo de manhã para um adolescente é o quê? Umas 11 horas da manhã, não é? Bem cedo de manhã para um adulto é umas 6h30, 7 horas, né? Bem cedo nesse contexto aqui era 3, 4 horas, tá bom? Da manhã, da madrugada. Não era 6 horas, não era 11 horas. Por volta de umas 4 horas da manhã ela começou a trabalhar. E ela parou que horas? Na hora que já estava começando a escurecer. A jornada dela foi bem longa de trabalho. Depois ela debulhou o que tinha juntado, quase uma arroba de cevada. Ela conseguiu colher quase 25 quilos. 25 quilos ali de cevada foi o que ela conseguiu recolher. O normal seria a pessoa conseguir colher ali uns 3, 4 quilos quando ela trabalhasse muito. Olha o quanto Boaz abençoou ela, né? Só que ela não parou de trabalhar a hora que começou a entardecer. Ela parou de colher a hora que começou a escurecer. E o que ela fez depois? Versículo 17. Ela debulhou. O que é debulhar? É atirar as sementinhas então aquela palha. Isso. Ela separou a palha das sementes. Então ela não levou aquilo para casa para trabalhar no outro dia. Ela parou de colher lá por volta de umas 6 horas da tarde. E aí ela pegou aqueles 25 quilos de cevada que ela conseguiu recolher e começou a tirar então os grãos de uma por uma ali, começou a limpar os 25 quilos de cevada. E depois ela foi embora para a casa dela. Ela era uma moça esforçada? Ela era uma moça trabalhadora? Era. Ela precisava estar fazendo isso? A pergunta que eu fiz é: ela precisava estar fazendo isso? Não. Não. Porque ela estava vivendo no contexto de Juízes. Lembra do livro de Juízes? Um contexto onde cada um fazia o quê? O que queria. Ela podia muito bem ter conseguido dinheiro de outras formas. Ela podia ter se prostituído. Ela ia ganhar muito mais dinheiro. Ela poderia ter ficado na casa dela, com os pais dela, lá em Moabe. Poderia ter arrumado outro marido lá. Ela poderia ter se envolvido com algum jovem lá, mesmo que ela não se prostituísse, ela poderia ter se envolvido com algum jovem e casado lá. Ela teria outras formas de prover sustento para ela, mas ela se pautou na lei de Deus. Deus falou: o estrangeiro sobrevive assim. E ela foi e obedeceu a lei de Deus. É assim que o estrangeiro sobrevive? É isso que eu vou fazer. Oi? Confiou em Deus, sem dúvida. Sem dúvida, a gente vai ver isso. Então, ela não precisava fazer isso. Ela podia fazer o que era certo aos próprios olhos dela. Olha, eu vou arrumar um cara para casar. Ou eu vou me prostituir, vou ganhar muito dinheiro. Ou eu vou voltar para casa dos meus pais. A vida aqui vai ser mais dura do que eu imaginei. Ela não faz isso, ela vai trabalhar. E ela trabalha muito, tá? Essa é Ruth. Carregou então para o povoado, e sua sogra viu o quanto ela havia recolhido quando Ruth trouxe, e lhe ofereceu também o que havia sobrado da refeição. Então, quando a Ruth chega em casa com aquele saco cheio de grãos, para ela estar com um saco cheio de grãos, significa que ela tinha conseguido pegar muita espiga. E não só isso, mas ela também dá para a sogra dela o quê? O que tinha sobrado do almoço. Ela precisava fazer isso? Ela precisava dar o que sobrou do almoço para a sogra dela?
Ela precisava fazer isso? Não. Ela que foi trabalhar, ela que ganhou a comida. Ela podia ter guardado para ela ter o almoço no dia seguinte. A sogra dela não fez nada aqui o dia inteiro. Mas ela vai lá e faz o quê? Ela leva para a sogra dela ainda o que sobrou do almoço. Então aqui a gente vai vendo o caráter dessa moça moabita, que não fazia parte da família do povo de Deus, mas que adentrou para o povo de Deus por meio de um casamento com um judeu e decidiu permanecer na família de Deus, no povo de Deus, pela fé em Deus. E a gente vê o quanto essa menina era então esforçada, trabalhou o dia inteiro, levou comida para a sogra, e a sogra dela, então aqui agora a gente começa a ver como a sogra dela vai ficar. Olha o versículo 19, a reação de Noemi. Onde você colheu hoje? A sua sogra lhe perguntou. Onde você foi trabalhar? Bendito seja aquele que se importou com você. Ela fica assustada, fala: onde você conseguiu tudo isso? Ela sabia, a expectativa do que era para Ruth levar era um punhadinho de grãos. E ela provavelmente chega lá com um sacão cheio de grãos. Ela fala: mas onde você conseguiu isso? Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Mais para frente a gente vai ver o que significa o nome Boaz de Ruth. Então Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. De quem que ela está falando aqui? Quando a Ruth fala, olha, foi Boaz. Então ela vira e fala, olha, seja ele abençoado pelo Senhor. Ela lembra de Deus aqui, fala, olha, que Deus abençoe esse homem. De novo, há um desejo dela aqui, é uma bênção que ela está proferindo sobre Boaz. Seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. Quem que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos? Boaz ou o Senhor? De quem que ela está falando aqui? Quem que não está deixando de ser leal com os vivos e com os mortos? Boaz ou o Senhor? Ela está falando do Senhor aqui. Cai a ficha dela, ela fala, olha como Deus nos abençoou. Olha o que Deus fez. Deus está sendo leal tanto comigo, que estou viva, quanto com os mortos. Deus levantou Boaz, nem lembrava dele. 10 anos atrás, Boaz ainda era um jovem, no auge dos seus 40 anos, ele ainda não era um homem, não era adulto. No auge dos seus 45 anos, ele não era ninguém na sociedade, ele era um fiotão. E agora, Deus usa aquele homem para abençoar a Noemi. Seja ele abençoado pelo Senhor, que não se esquece de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou ainda, esse homem aí, Ruth, ele é nosso parente, ele é um dos nossos resgatadores. Vocês lembram o que era o resgatador? O resgatador era quem? Era aquele parente próximo que deveria fazer o quê? Que poderia, né? Se casar com a viúva, dando abrigo para aquela viúva e também para, principalmente, levantar descendentes para o falecido, para que a família não fosse extinguida, tá? Ele não era irmão de Malom nem de Quilom, mas ele era um dos parentes próximos, então, de Noemi. Noemi se lembra dele, fala, olha quem Deus está usando para nos abençoar agora. Boaz. Ele é um parente próximo, por isso que eu digo que ou ele era um primo de Elimeleque, ou até um irmão de Elimeleque. Ele é um dos nossos
resgatadores. De fato, Noemi, ela fica feliz sempre que Deus provê a necessidade dela, né? Há uma dificuldade aqui na fé dela, porque ela só vai reconhecer a bondade de Deus quando ela vê um saco de comida caindo na mesa dela, né? Há essa dificuldade, né? E detalhe aí para a gente também prestar atenção na nossa vida, né? Quando que nós nos alegramos em Deus? Só quando Ele nos abençoa, né? Ou nós reconhecemos a boa mão dEle mesmo em meio às nossas dificuldades. Cuidado para não sermos parecidos com Noemi e seu mau exemplo de pessoa de fé, né? A fé dela era uma fé pautada nas bênçãos de Deus, mas ela de fato dá um estralo na mente dela e ela se lembra: olha, Deus não se esqueceu de mim como eu estava achando. Deus não se esqueceu do meu marido nem dos meus filhos como eu estava achando. Deus trouxe um homem, um parente que pode ser o seu resgate. Na cabeça dela acende uma luzinha, ela fala: será que é isso? Será que Deus vai usar esse homem para mudar a nossa história? É isso que acontece então na mente dela, tá? De Noemi. Acende essa luzinha. E ela então vai continuar. A Ruth continua e diz: pois ele mesmo me disse, além disso, ele me disse mais coisas. Além de me abençoar, ele me disse mais coisas. Ele me disse o seguinte: fique com os meus ceifeiros, até que terminem toda a minha colheita. Mais uma vez a gente vê aqui e percebe como esse cara era um homem valoroso, bondoso, gracioso, como Deus estava usando ele. Porque ele poderia muito bem dizer: olha, você já pegou muito grão aqui, vai pegar em outro campo agora. Eu posso pegar isso aqui que está no chão, eu posso ganhar dinheiro com isso daqui, ó. Você já pegou hoje aqui, amanhã vai pegar em outro lugar. Você está tirando a minha renda. E ele não faz isso. Ele fala: ó, fica aqui comigo até o fim, até a gente colher tudo, pode ficar aqui, vem aqui, trabalha com as minhas empregadas, eu vou proteger você. E então Noemi vai aconselhar Ruth, versículo 22: é melhor mesmo você ir com as servas dele, minha filha. Em outra lavoura poderiam te molestar. Contexto, né? Fica com ele, vai, trabalha junto com as empregadas dele, porque se você for para outro lugar, você pode ser abusada, você pode ser até morta. Então, olha, fica com ele com os trabalhadores dele. Versículo 23, encerrando esse capítulo: assim Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher espigas, até acabarem as colheitas de cevada e de trigo. Entretanto, ela ficou morando com sua sogra. O tempo aqui médio para colher toda a cevada, colher todos os grãos, todo o trigo, era de aproximadamente aí 7 semanas. Então, do versículo 23 do capítulo 2 até o versículo 1 do capítulo 3, nós temos aí essa jovem trabalhando aproximadamente 2 meses no campo de Boaz, sendo protegida, sendo também alimentada, suprida. E aí a gente termina então o capítulo 2 com Ruth mantendo a promessa dela para Noemi, porque termina como aí? Entretanto, ela ficou o quê? Morando com a sua sogra. Eu vou cuidar de você, eu vou ficar junto com você. Nesses 2 meses ela deve ter conhecido muitas pessoas, muitos trabalhadores. Ela poderia ter se engraçado com algum homem, ido morar com ele e abandonado a sogra. Ela poderia ter feito isso, mas ela cumpre a palavra dela. E também a gente vai ver então que a vida das duas começa a se tornar mais fácil e mais estável. Durante 8 semanas então elas conseguiram juntar, conseguiram trabalhar, conseguiram prover a necessidade para elas. Quem abençoou Ruth e quem abençoou Noemi? Deus. Deus usou a lei e Deus usou também um servo bom e fiel dele, Boaz. Capítulo 2 de Ruth termina então meio diferente do capítulo 1, quando ela entra em Belém toda triste, toda amarga, fala: me chamem de amarga, eu não sou mais feliz, Deus está me amaldiçoando. E no fim do capítulo 2, Noemi reconhece: olha, Deus não se esqueceu de mim, Deus não se esqueceu do meu marido nem dos meus filhos. E aí a gente vai ver então que a vida delas começa pela primeira vez em 10, 11 anos. Elas começam então agora a ter sustento tranquilo,
Noemi começa a ter provisão para a sua vida, porque se tivesse tudo bem lá em Moabe, ela não ia voltar para Belém, quando ela ficou sabendo que tinha pão. Então depois de 10 anos, finalmente a vida de Noemi começa a ser uma vida com abundância de comida, uma vida próspera, uma vida que ela reconhece ser abençoada por Deus. Capítulo 2 então, para a gente encerrar, mostra que a soberania e a bondade de Deus ofereceram as circunstâncias onde Ruth e Noemi encontraram sustento, não pela fé de Noemi, mas pela fé de Ruth, a moabita. Será que eu e você, pensando agora na nossa história, quando as coisas ficam difíceis na nossa vida, será que a gente tem aquela tendência de falar: ó Deus, por que você não está olhando para mim? Como Noemi fez? Ou será que a gente vai agir como Ruth, né? Falar: o que eu posso fazer então? O que Deus já mandou eu fazer? Deus já mandou eu agir assim, então eu vou agir com fé em Deus. A gente sempre vai ter essas duas opções: ou agir igual Noemi, reclamando da dificuldade e pondo a culpa em Deus, ou agir igual Ruth: olha, Deus já deixou estabelecido o que eu devo fazer, como eu devo agir, devo confiar, devo esperar, devo obedecer. Será que a gente age reclamando: ó Deus, por que você está pesando a mão sobre mim? Ou será que a gente age servindo e obedecendo, como Ruth fez? A gente sempre vai ter essas duas opções: reclamar de Deus, das dificuldades, ou obedecer a Deus em meio às dificuldades, reconhecer a bondade, a soberania e a graça dele sobre as nossas vidas. Na semana que vem, acabou a colheita. Já colheu tudo que tinha para colher. E agora? Como elas vão sobreviver? Será que finalmente Ruth vai se engraçar com algum moço? Vai abandonar a sogra dela? Eu estou agindo aqui como um escritor de novela, tá bom? Eu sei que vocês sabem o fim da história, mas só para deixar vocês no clima, né? Será que ela vai abandonar a sogra dela finalmente? Será que ela vai se cansar da sogra dela? Fala: você não trabalhou, eu trabalhei. Eu vou alugar o meu kitnet sozinha. Vou morar sozinha, vou arrumar um jovem marido para mim. Será que Deus vai mudar de vez a sorte das duas? Será que Noemi vai finalmente entender o quanto Deus realmente abençoa ela, não só quando Ele dá comida para ela? Tudo isso são cenas do próximo capítulo, tá bom? Capítulo 3, que nós vamos ver semana que vem. Mas lembre-se disso: diante da dificuldade a gente tem duas opções: reclamar e pensar que Deus não está fazendo nada, assim como Noemi fez, ou entender o que Deus espera de mim e obedecê-lo com fé, assim como Ruth fez. E detalhe: Noemi foi abençoada pela fé e pela obediência de Ruth. Noemi teve a vida dela mudada pela fé e pela obediência de Ruth. Diante da dificuldade a gente tem essas duas opções sempre: agir como Noemi, reclamando, praguejando contra Deus, ou agir como Ruth: olha, o que eu ainda posso fazer? O que Deus deixou para eu fazer? Obediência, trabalho, fé, confiança, esperar com paciência. O que eu posso fazer? Sempre confiando em Deus. O meu desejo é que sempre que eu enfrentar uma dificuldade, eu haja como Ruth. O que eu posso fazer? O que Deus está fazendo? Eu tento enxergar o que Deus está fazendo. Eu sei que muitas vezes, na prática, eu acabo vendo igual Noemi: poxa, Deus não está fazendo nada, eu estou aqui esperando. E aí eu tenho que pedir perdão. Não, perdão, Senhor. Porque daí Ele abre uma janela, abre uma porta e fala: olha, Ele está aqui. Ele não se esqueceu desse morto-vivo aqui, né? Igual mais ou menos o Rafa, assim, eu, Rafa, mortos-vivos, né? Deus não se esquece de nós, por mais infiéis que a gente seja, né, meu primo querido? Brincadeira. É que eu não estava citando ele hoje, precisava citar. Vamos orar, pedir que Deus nos dê fé e confiança nele, mesmo em meio às dificuldades. Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus que cumpre as suas promessas. O Senhor é o Deus que se importa conosco, com a nossa vida, a nossa fé. E nós te agradecemos porque o Senhor nos deixou exemplos de como podemos e de como provavelmente agiremos no momento de crise e dificuldade. Ou agiremos como Noemi, pensando que o Senhor se esqueceu de nós, não reconhecendo a tua bondade e graça sobre as nossas vidas, praguejando contra o Senhor, por mais que não em palavras, mas muitas vezes em pensamentos.
ou podemos agir como Ruth, que demonstrou fé no Senhor e na sua palavra, na provisão que o Senhor havia prometido, confiança no Senhor, trabalho e esforço perante o Senhor. Senhor, ajuda-nos no momento de dificuldade a agirmos como Ruth, com fé, confiança no Senhor, com esforço pessoal e trabalho, fazendo a nossa parte, confiando que o Senhor não se esqueceu de nós, para que possamos não apenas ser abençoados nós mesmos, mas que possamos abençoar outros também. Que a nossa vida, Pai, assim como o exemplo de Ruth, possa deixar um legado para a posteridade, Senhor. Que aqueles que nos cercam possam ver em nós pessoas diferentes, pessoas esforçadas, mas sobretudo pessoas que confiam no Senhor e na força do seu poder. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, pelos exemplos práticos que o Senhor deixa para nós. Te agradecemos porque por meio da história do livro de Ruth, percebemos que o Senhor é o soberano. O Senhor não se esquece de ninguém. O Senhor cuida de todos. Alguns o Senhor disciplina, porque ama também. Outros o Senhor recompensa pelas decisões de fé que tomam. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não é um Deus distante. O Senhor é um Deus presente e atuante, vivo e verdadeiro sobre nós e sobre a nossa história. Te agradecemos por isso. Pedimos que o Senhor se agrade das nossas vidas, que o Senhor se agrade deste nosso dia e que à noite possamos estar aqui para cultuá-lo do modo com o qual o Senhor é digno. Mais uma vez nós te agradecemos humildemente, em nome de Jesus. Amém.